Perfeito, então. Vamos lá, então, vamos iniciar aqui mais uma reunião, né? Bom, mantendo a tradição, não é isso? São 18 horas e 7 minutos, hoje é dia 27 de julho de 2020, uma segunda-feira, e nós teremos aqui, então, mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e sem mais delongas, já passo a palavra para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, para a abertura formal da nossa reunião. Por favor, doutor Acácio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Obrigado por ter aceito o convite. O Renato é professor da Faculdade de Medicina da ABC e é coordenador da disciplina de Medicina Integrativa e Nutrologia. Eu, particularmente, conheço o Renato já há algum tempo, fizemos alguns trabalhos juntos e tenho o maior prazer de tê-lo aqui comigo, falando alguma coisa sobre a medicina integrativa e se der para falar sobre epidemia de miopia e coisas assim, Renato, vai ser um prazer muito grande, tá bom? Então, seja bem-vindo e eu passo a palavra para o nosso presidente emérito, Lauro Moreto. Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Renato por ter aceito o nosso convite e também ao Rui, que aceitou colaborar conosco moderando este evento. Nós estamos numa semana muito próximo agora do 83º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas. E em função de alguns imprevistos que tivemos, fizemos algumas alterações em nossa grade de atividades. Então, eu pediria um pouco a paciência do Renato, do pessoal, para dizer rapidamente algumas alterações que nós tivemos. A próxima segunda-feira, nós vamos adiar a palestra do Marco Antônio Stefano para o dia 31 de agosto, ou seja, não mais será realizada a palestra do dia 31 de agosto, do dia 3 de agosto, que era sobre tecnologias de vacinas. Isso porque no dia 4 de agosto nós estamos organizando um fórum especial sobre pesquisas clínicas, que tem o desafio, que tem o título de Pesquisa Clínica, Desafios e Perspectivas, Expectativas. É um programa feito um pouco às pressas, mas que ficou com um pessoal de muito alta qualificação e que nós queremos já deixar o convite estendido a todos e a compreensão. Conforme eu combinei com o Henry, nós vamos fazer uma reunião na segunda-feira para alinhar alguns projetos que estão em andamento, aproveitando a vaga que está sobrando. No dia 10 de agosto, que é uma outra segunda-feira, nós não vamos realizar nenhuma atividade educacional como esses modelos que estamos fazendo, para não canibalizar o evento que será realizado no dia 12 de outubro, 12 de agosto, não sei por que 12 de outubro, 12 de agosto, que é o segundo Fórum Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Um programa muito lindo, muito especial, e nós vamos divulgar o folder imediatamente, ainda dentro de 1 ou 2 dias. No dia 13 de agosto, nós teremos a solenidade comemorativa do 83º aniversário da Academia e temos uma grande surpresa, uma grande novidade a apresentar a vocês. Vamos recompor e conseguimos reconstituir o início do Conselho Científico, que foi o embrião da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, vamos colocar alguns detalhes e vamos até comemorar o centenário de criação do Conselho Científico. É algo especial, um marco para a nossa vida da academia. No dia 13, nós teremos especialmente a incorporação de 2 membros correspondentes do exterior, correspondentes estrangeiros. O Carlos Maurício Barbosa, de Portugal, e a Zuli Vera de Molinas, que é a reitora da UNA de Assunção e fundadora da Academia de Ciências Farmacêuticas do Paraguai. Uma atividade especial, porque nós vamos fazer isso virtualmente. Despachamos a medalha, despachamos o diploma para esses 2 acadêmicos
internacionais, né? E vamos verificar se conseguimos fazer um evento de incorporação à distância. O Alberto, que está nos ouvindo, o José Maria Ferreira, por estar em férias, em local inadequado para um contato virtual, ele vai ser incorporado apenas no ano que vem, quando a gente realizar o 84º aniversário da Academia. Então, eu pediria a compreensão a vocês, agradecendo ao Lessa e ao Rui por ter tomado um pouco do tempo desse período, mas era importante passar uma informação especial do que nós vamos fazer em agosto. E temos um mês pleno de atividades e muito interessantes e muito importantes para nós todos. Muito obrigado, Henry. Continua, por favor. Okay, obrigado, professor Lauro. Então, só reforçando um pouco o que o professor Lauro comentou e falando de algumas questões de reuniões internas da nossa academia, dos acadêmicos particularmente, essa semana, como muitos de vocês já estão acompanhando no grupo também de lideranças no meio farmacêutico, a gente deve ter reuniões na quarta, sexta e no sábado, que serão reuniões internas nossas, e a reunião nossa de planejamento, que normalmente é às terças-feiras, foi, como o professor Lauro comentou, substituída para segunda-feira, tá ok? Então, aproveitando que temos os colegas acadêmicos aqui, que ficam avisados em primeira mão, depois a gente faz o informe novamente por e-mail, pelos outros canais, tá ok? Perfeito, então. Bom, sem mais comentários, né, ou delongas relacionadas aos programas internos da academia, eu passo a palavra, então, para o professor Rui Seabra, que é o nosso moderador de hoje. Rui, por favor, com você a palavra. Bom, boa noite a todos. Prazer estar como co-host aí dessa reunião e apresentando o Dr. Renato Lessa, que é oftalmologista e nutrólogo, professor da Faculdade de Medicina do ABC, coordenador das disciplinas de Medicina Integrativa e Nutrologia com Prática Ortomolecular da Faculdade de Medicina do ABC. Ainda atua como coordenador de pós-graduação em Medicina Integrativa da FAPES e é mestre pela Unifesp. A aula hoje do Dr. Renato, que nos brinda hoje com a sua palestra sobre medicina integrativa no Brasil e no mundo, né, um contexto global da medicina integrativa, vai abordar o conceito, formação, pesquisas, obstáculos e demais pontos sobre a medicina integrativa. Então, eu já agradeço de antemão ao palestrante em nome da academia. Se quiserem fazer perguntas pelo chat, eu já as vou anotando e após o final da palestra, a gente abre para que vocês possam abrir então os microfones e fazer as perguntas. Mas se quiserem fazer as perguntas pelo chat, eu já vou anotando e se for oportuno eu interrompo o palestrante para fazê-las durante ainda a apresentação, tá ok? Então, por favor, doutor, tenha a palavra e fique à vontade. Obrigado novamente. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, doutor Acácio, doutor Lauro, toda a equipe da academia. É um prazer para mim estar aqui com vocês, especialmente para mostrar um tema que é um tema ainda novo, né? Novo no Brasil, que é a medicina integrativa. E muito se fala nisso, cada vez mais se fala a respeito desse tema, porém pouco ainda se conhece. Então, eu agradeço a chance de mostrar um pouquinho para vocês o que é a medicina integrativa no Brasil, no mundo, os obstáculos que apresenta, as possibilidades de pesquisa, a formação e tudo mais que concerne a isso. Então, deixa eu já começar aqui a mostrar isso, eu dividir aqui minha apresentação. Ok. Então, primeiro, como o título foi colocado, medicina integrativa no Brasil e no mundo. Conceitos, formação, pesquisas e obstáculos. Então, já fui apresentado, né? E, além de tudo isso, também eu sou o patrono da Liga Acadêmica de Medicina Integrativa, também é uma coisa que bastante me honra. Bem, os conceitos de medicina integrativa. Primeiro, a medicina integrativa é uma medicina orientada para a cura que leva em consideração a pessoa como um todo,
incluindo todos os aspectos do estilo de vida. Ela enfatiza a relação terapêutica entre o profissional e o paciente. É baseada em evidências e faz uso de todas as terapias apropriadas. Esse é o conceito fundamental da medicina integrativa. É uma área médica que foca na prevenção de doenças e no envelhecimento saudável. Diferentemente da nossa medicina convencional, que foca muito na doença, a gente foca muito na saúde, na prevenção das doenças e no envelhecimento saudável. A gente quer que a pessoa envelheça de forma saudável. Então, esse conceito do gerenciamento do envelhecimento saudável é uma coisa forte para a gente aqui na medicina integrativa, que tem por objetivo, então, que a pessoa faça um programa que começa desde quando a parte catabólica se inicia nas pessoas. Normalmente a parte anabólica vai ter uns 30 anos, mais ou menos. Depois dali já começa a parte do catabolismo. Claro que é mais significante após os 40, 50 anos. Mas a ideia é que a pessoa envelheça de uma forma saudável, como se fosse um programa realmente. Bem, e quais são então os princípios da medicina integrativa? Então, como já foi falado, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem questionar-me, que a gente está aqui para esclarecer. Isso aqui é mais um bate-papo geral mesmo, né, pessoal? Ponto 1. O paciente e o praticante, ou terapeuta, ou médico no caso, são parceiros do processo de cura. Aqui não existe apenas a figura do médico que vai fazer uma fórmula e vai curar a pessoa do nada. Assim, o paciente tem que estar envolvido no processo e, na verdade, ele é o principal interessado na sua cura. Então, é uma situação onde os dois estão envolvidos numa parceria para que proceda a cura. Todos os fatores que influenciam a saúde, o bem-estar e a doença são levados em consideração, incluindo a mente, o espírito e a comunidade, bem como o corpo. A nossa medicina tradicional, ela foca muito na parte do corpo, nas doenças corporais. Na integrativa, a gente traz para a parte do corpo, além disso, o estado da mente da pessoa, o espírito da pessoa e a parte da comunidade, como ela se relaciona com a comunidade, como são os seus problemas emocionais, como são os seus problemas até espirituais, tudo isso é levado em consideração. O uso apropriado de métodos convencionais e alternativos, ditos alternativos, né? Isso facilita a resposta de cura inata do corpo. Na verdade, o corpo tem uma capacidade própria de cura. E a gente usa, então, os métodos convencionais, a gente, de forma alguma, é contra a parte convencional, a medicina convencional, e os ditos alternativos, né? Ou os integrativos, ou os holísticos, enfim. A gente junta as partes, até daí a denominação integrativa, para que se facilite o processo de cura da pessoa. Intervenções eficazes, naturais e menos invasivas devem ser usadas sempre que possível. Então, a gente deixa para etapas finais, situações como cirurgias, etc., sempre que possível. Temos que tentar, inicialmente, práticas menos invasivas. A medicina integrativa não rejeita a medicina convencional, isso tem que ser bastante firmado. Nem aceita terapias alternativas sem crítica. Ou seja, a gente só aceita as terapias ditas alternativas com evidências científicas. Não vai pegar qualquer terapia alternativa e colocar no nosso arsenal. Então, todas as que nós colocamos no nosso arsenal médico têm evidências científicas. O bom remédio ele é baseado em boa ciência, que é orientada pela investigação e aberta a novos paradigmas. Então, dá sempre por trás das nossas investidas, né, a boa ciência. E está sempre aberta aos paradigmas. A gente não pode fechar os olhos e nos basearmos apenas em antigos paradigmas. A ideia é abrir novos e ir adiante. Juntamente com o conceito de tratamento, os conceitos mais amplos de promoção da saúde e prevenção de doenças são primordiais. Como eu enfatizei no começo, a integrativa ela prima muito pela promoção da saúde e prevenção das doenças, diferentemente da medicina convencional, vamos dizer assim, que foca muito nas doenças, né? No tratamento das doenças. Aqui a gente foca mais na promoção da saúde. É como se fosse uma medicina da saúde isso, né? Os praticantes da medicina integrativa devem exemplificar seus princípios e comprometer-se com autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ou seja, nós, os médicos, os terapeutas integrativos, tem que primar também pelos conceitos de autoconhecimento e autodesenvolvimento e fazer o que tem que ser feito, o que ele advoga para os pacientes. Bem, a medicina integrativa é definida pelo National Center of Complementary Alternative Medicine, do National Institute of Health,
como a combinação de terapias médicas convencionais e terapias complementares para as quais há alguma evidência científica de alta qualidade de segurança e eficácia. Então, essa é a definição do Instituto importante de saúde, mais importante Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que vê a medicina integrativa como algo realmente bastante relevante. Um dos pioneiros dessa área é o Dr. Andrew Weil. Ele é do Arizona, ele foi um dos pioneiros da medicina integrativa, ele trabalhou muito, ele viajou muito mundo afora, inclusive aqui no Brasil, ele esteve no Amazonas, nas selvas do Peru, nos Pampas, nos Andes, ele foi muito para o Oriente, para a Índia, enfim, para a África. Ele conheceu muito como os povos lidavam com os seus problemas de saúde. Ele aprendeu muito como se fazia a nutrição adequada, os tratamentos que eram feitos, como as pessoas entendiam a doença, e, por fim, trouxe esses conceitos, ele firmou esses conceitos e trouxe para a medicina ocidental. Ele começou, então, na cidade do Arizona, esse trabalho, e até hoje ele é uma das referências no assunto. É uma pessoa muito conceituada, ele fez vários best-sellers, então, Envelhecendo com Saúde, né? A Medicina Natural, ele fez vários best-sellers, é uma pessoa muito conhecida lá, e a Time o considerou como, se não me engano, uma das 100 pessoas mais relevantes de 2005 a 2006. Não lembro bem a época, mas tamanha a importância dele para a comunidade médica, para as pessoas, e a teoria do viver mais e melhor é bastante interessante, a gente veio com isso com bastante importância mesmo. Uma outra pessoa bastante importante nessa área, o Dr. Herbert Benson, que é de Harvard, ele é um cardiologista e começou a observar que também estudou os conceitos orientais, os conceitos indianos, chineses, enfim. Ele começou a entender que as pessoas, nos seus ambulatórios de cardiologia, com pressão alta, etc., quando começavam a fazer algo tipo meditação, começavam a melhorar algumas questões metabólicas, alguns pontos metabólicos. Ele estudou um pouco mais a fundo isso e criou a resposta ao relaxamento, resposta de relaxamento, na verdade, né? Ele lançou essa teoria, lançou livros a respeito disso, onde a pessoa, começando a relaxar por inteiro, tinha melhores condições, melhores resultados metabólicos. Ele desenvolveu um pouco mais a fundo isso e lançou a questão da medicina mente-corpo, que também é uma área muito importante hoje em dia, muito falada, né? O efeito mente-corpo, ou seja, retomando aquele conceito lá antigo de que o corpo não é só o corpo, a mente também faz parte do corpo e também interfere com ele. Ele é professor de medicina mente-corpo de Harvard até hoje. Então, ele observou que a resposta de relaxamento leva a uma redução do metabolismo, da frequência cardíaca, do ritmo cardíaco, da atividade cerebral. Ou seja, é uma questão bastante importante, especialmente na questão de cardiologia, que era a área dele. Ele observou isso e começou cada vez mais a intensificar esse processo. Lançou esses importantes livros, como eu falei, inclusive esse terceiro, que já entrando um pouco na parte espiritual. Como eu frisei no começo, também a gente vê muita parte espiritual. E nesse caso, o Dr. Herbert colocou o poder essencial da cura, a parte espiritual como poder de cura também. Ou seja, frisou-se, firmou-se o conceito da medicina mente-corpo e da resposta orgânica a partir de trabalhos emocionais, trabalhos espirituais, trabalhos de relaxamento. Ou seja, abriu-se um campo um pouco maior na medicina a partir de então. Muito bem. Observa-se aqui o nível da expectativa de vida global e vocês podem observar que até mais ou menos meados do século XIX, 1850, 1860, o nível de vida, de tempo de vida não mudava muito. 35 anos era uma idade bastante adequada para falecer devido a série de condições. A partir dali, com a Revolução Industrial, com a melhoria da alimentação, da farmácia, dos remédios, e dos cuidados de saúde, etc. A partir de lá foi só aumentando o tempo de vida de espera, né? A própria expectativa de vida. E cada vez mais vocês observam que estão em níveis ascendentes essas curvas, em todos os lugares do mundo. Mesmo na África, na Europa, na Oceania, em todos os lugares, espera-se cada vez mais que as pessoas vivam mais. 2015 já, então, estava 80 anos a expectativa de vida na Europa, por exemplo. E isso leva a algumas situações. Vocês observam aqui que a expectativa é que para 2050, mais ou menos,
Já vai para 83 anos a média de vida das pessoas na América do Norte. Em todo o resto da população mundial também vai haver um aumento do tempo de vida das pessoas, em todos os lugares do mundo. E com isso é fundamental que as pessoas envelheçam bem, não com saúde, não com doenças, mas com saúde. E aqui temos que um dos principais problemas da medicina de hoje, dos tempos modernos, é o estresse. O estresse está relacionado com a grande maioria dos problemas médicos, dos problemas que fazem as pessoas procurarem os médicos. Ele está por trás de muitas das situações de doenças, né? E é um problema bastante atual, bastante comum hoje em dia, capa da Time, por exemplo. E o médico de hoje tem que estar atento para isso. O médico tem que começar a entender um pouco o que é o estresse e como lidar com isso. Eu posso dizer que o meu interesse pela medicina integrativa, que na verdade nem tinha esse nome naquela ocasião, começou no meu consultório de oftalmologia. Eu, como já foi dito, eu sou oftalmologista de formação de base, e muitos pacientes vinham comigo queixando-se de queixas, assim, de reclamações que eu não encontrava uma resposta no exame ocular. Quer dizer, uma série de manchas, de visão alterada e por aí vai, e eu não encontrava nada. Eu perguntava, e como é que está a parte do estresse? Ah, doutor, está complicado, por isso, por aquilo. Então vai tratar o seu estresse. Ele me respondia, mas doutor, quem que trata o estresse? Eu também não sabia. É o cardiologista, é o psiquiatra, quem é? Também não sabia. E, então seria uma doença órfã, que a gente chama hoje em dia, né? Quer dizer, não tem um pai para tratar essa doença. Depois eu comecei a ver que a ortomolecular seria uma área bem interessante para tratar disso. Mas temos que estar atentos ao estresse, assim quanto à ansiedade, que é outro dos problemas mais importantes do século XXI, do nosso mundo moderno. A grande maioria das pessoas apresenta sinais de ansiedade. A ansiedade é importante. Tanto o estresse como a ansiedade, é importante nós termos certos níveis deles. Eles nos movimentam, eles nos levam para frente. Agora, o que não pode é o excesso de estresse, o que não pode é o excesso de ansiedade. E temos que tratá-los e temos que vê-los com importância devida. Como eu falei agora há pouquinho também, a nova ciência do mente e corpo, então já cada vez mais a ciência vai se atentando para isso, vai observando essa situação, a parte do estresse, como eu falei, a ideia de você conectar o seu corpo com a sua mente, nisso a meditação é muito importante, uma técnica milenar da Índia, mas é muito interessante para fazer essa conexão global. Enfim, cada vez mais se está tá entrando nesse assunto da medicina mente e corpo mesmo. Aqui, uma outra capa da Time, a Mindful Revolution, quer dizer, a ideia de você ter uma mente, uma consciência plena. Você está presente, você está no presente. Você ter a sua mente conectada, você ter a sua mente, você perceber a sua mente, perceber o seu corpo. É uma técnica que auxilia muitas pessoas. Para quem não fez ou não conhece, eu recomendo que se interesse a fazer. É como se fosse uma meditação. Meditação, em qualquer nível, já é interessante para a gente. Melhora muitos pontos do nosso corpo inteiro. As pessoas que a praticam gostam muito e nós observamos melhoras importantes em todas as questões que as pessoas se envolvem. Então, a meditação, como eu falei, a meditação, na verdade, ela veio lá de trás também. As primeiras palavras a respeito dela vêm da Índia, há cerca de 6.000 anos atrás. E o conceito da meditação é deixar a cabeça vazia, deixar a mente vazia, não deixar nada que lhe atrapalhe, porque se for pensar bem, a nossa mente, ela nos atrapalha. A nossa mente, ela é um conceito bem apropriado, ela trabalha para o prazer, para o descanso. Ela não quer ter muito trabalho, ela quer ter conforto. Então, é como se fosse aquele diabinho, né? Nos desenhos dos cartoons, tem um anjinho, um diabinho. Então, a mente seria aquele diabinho que fica lá, não faz isso, fica descansando. E ela é uma grande inimiga nossa. O controle da mente, vem daí o conceito do yoga. O yoga veio para controlar, entre aspas, a mente. E com isso, deixar a mente tranquila, vazia e sem essas ruins recomendações que vêm a partir dela, tá? Da própria mente. Bem, muito bem. Em 2006, falando do Brasil agora, criou-se a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ela foi feita em 2006, aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde. O objetivo é implementar
tratamentos alternativos à medicina baseada em evidências na rede de saúde pública do Brasil através do SUS. Então, quer dizer, apesar do Conselho de Medicina ir contra isso, até hoje ele está lutando contra essas práticas integrativas, elas já existem, elas foram aprovadas, como mostrado no slide anterior, e elas são muito utilizadas, não se pode fechar os olhos para isso. Em 2017, 1.400.000 procedimentos individuais foram registrados como práticas integrativas e complementares pelo SUS. 5 milhões de procedimentos e somados os atendimentos coletivos, porque muitos desses atendimentos são coletivos, né? São práticas com mais de uma pessoa. Só a acupuntura, que é uma das práticas, ela atendeu 707 mil casos em 2017. Só a acupuntura. E fazem parte dessas práticas integrativas, que também fazem parte da medicina integrativa, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia, o termalismo. O termalismo é trabalhar com calor, né? com águas quentes, enfim, com calor de modo geral. A arte-terapia, a ayurveda ou medicina indiana, biodança e dança circular, que são variações dos trabalhos que se fazia também milenarmente, quando as pessoas dançavam em volta de algum ponto específico. Isso aí é uma prática muito difundida nas civilizações antigas e com bons resultados ainda hoje. Meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, que seria tipo de um reiki nos bebês, terapia comunitária integrativa, onde as pessoas sentam-se e conversam a respeito dos seus problemas da comunidade, o yoga, como já foi falado, apiterapia, que é a terapia a partir do mel, de tudo o que o mel nos proporciona, nos traz, própolis, enfim, a geleia real, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, até esse ponto foi colocado, cromoterapia, que é a terapia pelas cores, geoterapia pela terra, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, que o Conselho Médico Brasileiro também não aceita de forma nenhuma, já aceita em vários órgãos outros, mas na medicina eles não aceitam, só no Brasil, porque no mundo inteiro aceito. Terapia de florais. Então, todas essas práticas existem no SUS, todas essas práticas são utilizadas, todas elas fazem parte do conceito da medicina integrativa, elas são utilizadas e vocês veem que elas fazem sucesso. O próprio SUS, que nós tanto criticamos aqui no Brasil, ele é muito bem visto lá fora, muito bem visto. Um congresso que houve de medicina integrativa nos Estados Unidos, houve uma sessão sobre o SUS e foi muita gente lá nessa palestra. Eles ficaram encantados com a ideia do SUS, eles ficaram encantados como o governo pode implementar esse atendimento médico para toda a população. E eles veem com muito bons olhos essa situação que muitos países desenvolvidos não têm. E os nossos problemas de saúde do dia a dia, obesidade, diabetes, hipertensão. Em 10 anos, de 2006 a 2016, houve um aumento de 60% na obesidade, de 11,8% da população em 2006 para 18,9%. Ou seja, em 2016, quase uma pessoa em cada 5 é obesa, deve estar um pouco maior atualmente. E a obesidade traz muitas complicações, inclusive agora na Covid, onde as pessoas mais se complicam são pessoas que têm obesidade, né? Não importa tanto a idade como em casos de não obesidade. No diabetes, um aumento de 61,8%, de 5,5% para 8,9% da população. Praticamente 1 em cada 10 habitantes aqui do Brasil tem diabetes. Hipertensão arterial, aumentou 14%, de 22,5% para 25,7% em 2016. Ou seja, 1 em cada 4 habitantes do Brasil tem hipertensão. Ou seja, pessoas com tamanha facilidade em obter obesidade, diabetes, hipertensão, são pessoas que não vão viver tão longamente, tão bem como a gente quer. Esses pontos têm que ser bem tratados, lembrando que a obesidade e o diabetes, especialmente, são doenças evitáveis, plenamente evitáveis, e uma está coligada à outra também. Então, a obesidade está coligada ao diabetes, coligada à hipertensão arterial, e tudo isso vai somando problemas. Muito comum hoje em dia a gente observar essa figura, a pessoa em home office especialmente, e com um monte de comida, comendo sem parar o dia inteiro, engordando, né? Mesmo as crianças, observem só a quantidade, a porcentagem de sobrepeso das crianças, cada vez aumentando mais, mesmo no Brasil. 7,3% das crianças menores de 5 anos são obesas,
quase 1 em cada 10 criancinhas menores que 5 anos são obesas. 33,5% das crianças de 5 a 9 anos são obesas. Quer dizer, são números alarmantes, cada vez aumentando mais, e crianças obesas certamente se tornarão adultos obesos. O único trabalho que mostra que uma prática que pode aumentar a longevidade, até hoje ele é o único trabalho aceito para isso, é da restrição calórica. Um trabalho da Science, 2009, pegou um par de gêmeos, né, um par de macacos nascidos no mesmo dia, irmãos no caso, né? E ao longo de 25 anos eles foram acompanhados. O da esquerda, das figuras A e B, teve uma alimentação normal, seria uma restrição calórica, enquanto que o outro macaquinho, das imagens C e D, teve uma restrição calórica. Ao longo do tempo, o macaquinho, né, desse da esquerda de vocês, teve muito mais problemas de saúde e também viveu menos que o macaquinho da direita. Então, o único trabalho aceito, a única condição que você pode colocar como aumentando a sua longevidade é a restrição calórica. Então, comer menos é mais para a vida, né? Um grande ponto que nos complica muito hoje em dia são os agrotóxicos. Os agrotóxicos, especialmente no Brasil, são um problema muito presente, muito complicado, né? Vocês observem aqui a quantidade de agrotóxicos que existem nas verduras, os legumes, o pimentão, quase todos eles estão com agrotóxicos, morango, uma judiação, mas 2/3 deles estão com agrotóxicos, pepino, alface, enfim, é uma quantidade muito grande de vegetais que estão cheios de agrotóxicos nesse ponto, e os agrotóxicos podem levar aos problemas como câncer do sistema nervoso central e por aí vai, até a própria genética, o próprio gene das pessoas. E no Brasil, especialmente, eles são muito usados, né? O Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos. Observe esse gráfico da esquerda. E aqui, à direita, em 2018, 450 novos agrotóxicos foram registrados no Brasil. Agora, em 2020 e 2019, mais ainda, né? Os agrotóxicos estão entrando muito facilmente no Brasil, alguns que estão proibidos fora do Brasil, uma grande parte dos que estão proibidos fora do Brasil são aceitos aqui. Desses 450, apenas 52 eram de baixa toxicidade, ou seja, 400 de alta toxicidade. 2.149 agrotóxicos são registrados no país. 715 foram classificados como extremamente tóxicos. 309 como altamente tóxicos. Então, vocês imaginem o problema que nós temos na nossa alimentação. Mesmo querendo comer bem, você tem esse problema para você lidar, né? Então, é cada vez mais interessante vocês comerem produtos orgânicos, especialmente, né? Sem contar as frituras, refrigerantes, tudo isso aí são gorduras, são calorias vazias, são fontes de oxidação do próprio corpo. Então, a ideia é trocar essa alimentação ruim por verduras, legumes, frutas, né? Alimentos com cores. E a gente tem que comer coisas coloridas e saudáveis. É fundamental isso. Então, frutas, verduras, isso aqui tem que fazer parte da nossa dieta, né? A nossa dieta tem que se constituir desses alimentos, né? Então, e para os olhos especialmente, que é a minha área, tudo que é verde, verde escuro, amarelo para avermelhado, tem os componentes vitamínicos mais apropriados para a visão mesmo, né? Então, salmão, ômega, azeite, tudo isso aí é muito importante para a nossa saúde. Além dos agrotóxicos, nós também temos as toxinas ambientais. Nós somos bombardeados todos os dias por toxinas ambientais. A radiação ionizante, o fumo, a poluição ambiental. Só para vocês terem uma ideia, já foram feitos trabalhos que observaram que as casas, os apartamentos que estão em avenidas muito movimentadas com poluição, têm muito mais casos de câncer do que em lugares que não tem tanto movimento de carros assim, tanta fumaça de carros. A mesma coisa em quem mora perto dessas torres de telefonia, de energia, por exemplo, quem mora menos que 100 metros dessas torres também, infelizmente, apresentam muito mais casos de câncer do que as pessoas que estão um pouco mais afastadas. Radiação ultravioleta, alterações do metabolismo, alterações mitocondriais, inflamação, enfim, tudo isso aí atua contra a gente. Hábitos não saudáveis, especialmente agora também na pandemia, as pessoas ficam em casa comendo paradas, a computador, a televisão, sem exercícios físicos, refrigerantes, salgadinhos.
E lembrando que a ansiedade, que é um dos problemas que eu comentei agora há pouquinho, ela aumenta muito a necessidade de carboidratos refinados especialmente. Então você fica ansioso, você come aquilo lá, você engorda mais, fica ansioso, come, engorda, e é um ciclo vicioso. Então você tem que trabalhar contra isso fortemente. Por outro lado, uma situação bastante importante que leva a um envelhecimento saudável, que leva a uma condição adequada, é a parte da ginástica. Especialmente na terceira idade, é fundamental que as pessoas se movimentem, claro, desde sempre é importante, mas na terceira idade, fundamentalmente, é muito importante que as pessoas pratiquem atividades físicas não apenas de corrida ou andar, mas com peso também. A sarcopenia, que é a baixa da musculatura das pessoas, é o indicativo de morte, é o marcador de morte. Então, é fundamental que as pessoas façam exercícios físicos de peso e também a atividade física. A atividade física em todas as idades é importante, é fundamental. Em Hong Kong, ele é um dos países que tem as pessoas mais longevas, está entre os principais países nessa questão de longevidade. Os homens, a média de vida deles é 81,3 anos, das mulheres 87,3 anos. E por que acontece isso? Lá, eles têm muitos parques, né? Tem muitos ônibus elétricos, não tem poluição nas ruas, como a gente conhece por aqui. Os meios de transporte são muito fáceis e pouco poluentes. Eles se alimentam muito bem. O Tai Chi Chuan é uma prática também milenar, extremamente interessante. Os japoneses que moram aqui no Brasil, em São Paulo, eles têm esse hábito, alguns deles, de praticar, e é excelente para as articulações, excelente para a mobilidade. É uma prática bastante importante, recomendada para as pessoas também na terceira idade, em todas as idades, mas na terceira especialmente. Nós falamos aqui, até vou adiantar um pouquinho, o Dr. Castro pediu para falar um pouquinho sobre a epidemia de miopia. Falando em Hong Kong, falando no Oriente, lá é muito comum, cerca de 90% das pessoas têm miopia. Então, o que se sabe até hoje a respeito da miopia é que a única forma que você consegue controlar um pouquinho o avanço da miopia é com trabalhos fora do ambiente das quatro paredes, ou seja, ambientes externos. A pessoa que tem trabalho, que fica algum tempo em ambiente externo, ela consegue controlar mais o seu desenvolvimento da miopia do que quem só fica em escritórios, dentro de casa. Até hoje, a única coisa que observou-se é isso, para tentar evitar um pouco o aumento da miopia. Existem trabalhos com medicamentos, com atropina, etc., que se está em estudo, mas para você orientar uma pessoa para evitar que aumente a miopia, a única coisa que a gente pode falar para as crianças hoje em dia é ficar menos tempo no computador. Atualmente, com a pandemia, a gente recebe muitas pessoas que vêm com queixas oculares, né? Então, a gente observa que o grau aumenta, então o esforço de visão para perto é muito grande, então a miopia tende a aumentar. Agora, o porquê que as pessoas que ficam fora têm uma miopia mais controlada? Não se sabe ainda se a luz do sol exerce alguma função específica, se a vitamina D está intrínseca nessa possibilidade. Então, são pesquisas que se fazem, mas por enquanto só se sabe isso. E lá, no Oriente, como se usa muito os aparelhos, os computadores, laptops, o celular, e talvez um componente genético, lá é muito comum. E cumpre salientar, aproveitando essa deixa, que até o advento da alimentação do fast food, onde os americanos conseguiram colocar esses hábitos no pós-guerra, no Japão, após isso, o número de miopia cresceu muito. Ou seja, a própria alimentação ruim, o fast food, nessa população oriental, teve um efeito deletério. A gente acredita que o açúcar, que as frituras, até tenham uma implicação no próprio colágeno. Isso é sabido, eventualmente no próprio olho, elongando mais, talvez aumentando a miopia. O outro grupo onde aconteceu muito isso aí também foi nos esquimós. Quando os esquimós, que até então só comiam peixes, produtos daquela região, um salmão, um ômega 3 excelente que eles tinham lá, quando começaram a comer açúcar, mesma coisa, aumentou muito o nível de miopia. Ou seja, esses cuidados gerais são bons para tudo, né? Alimentação saudável, as práticas de exercícios, etc. Não só para a saúde de modo geral, mas para pontos específicos como a miopia também acontece. O yoga, para quem não faz, eu recomendo que pense em fazer. Não necessariamente como na direita, para fazer essas poses complicadas, onde tem que ser necessário bastante força, mas é um exercício interessante até para a musculatura, muito interessante.
Agora, como eu falei um pouco atrás, a yoga, a fundamental dela não é exercício físico, mas exercício mental. É você controlar a sua mente, deixar a mente sob controle, deixar a mente quietinha. E com isso você consegue irradiar para o próprio corpo inteiro uma calma, um relaxamento muito importante. Qualquer pouco que se fique em meditação, em yoga, em posição de yoga, como essas de meditação, o corpo vai agradecer bastante. Quem faz meditação, quem faz yoga, gosta muito. Uma outra prática integrativa é a acupuntura. Então, tem as agulhinhas que a gente coloca aqui na pele, não dói, isso aí não dói, apesar de parecer esquisito, não dói. Também tem na orelha, né, que faz a auriculopuntura, também pode ser feita com agulha ou com sementinhas que se colocam, né? E a ideia é você estimular ou amenizar algumas áreas dos trajetos energéticos do corpo. Então, o corpo tem trajetos energéticos que hoje em dia se confirmou que existem realmente, e na medicina chinesa isso há milênios já se sabia, e com a colocação dessas agulhinhas você estimula ou você diminui os efeitos energéticos naquele ponto. É uma prática, como eu falei, no próprio Brasil, nas práticas integrativas, ele é muito realizado, muito feito, com resultados bastante importantes. A própria medicina chinesa, ela por si só é integrativa. Não existe um pneumo chinês, um gastro da medicina chinesa, não existe um ortopedista da medicina chinesa. Não, o que existe lá é um conceito geral, baseado no Yin e no Yang, onde os elementos se relacionam aumentando ou sendo diminuídos por outros. Então tem o fogo, a terra, o metal, a água, a madeira, o fogo. Esse é um ciclo de geração e dominação. Muito interessante, é uma teoria muito complexa e muito completa que eles desenvolveram, onde cada sistema, onde cada órgão, ele gera um e é dominado por outro. Quando você vai trabalhar em cima disso, você tem que entender qual que é o ponto de origem do problema e trabalhar em cima dele para melhorar o restante. É um pensamento integrativo e muito interessante que funciona bastante. Só para vocês terem uma ideia, os elementos em si, né? O elemento fogo, o órgão é o coração, a víscera associada a intestino delgado. A terra é o baço pâncreas, o metal é o pulmão, a água é o rim, madeira é o fígado, né? E só como exemplo, para vocês entenderem um pouco, a pessoa, madeira, o órgão é o fígado, vesícula biliar e fígado. O sentimento, e cada elemento tem um sentimento coligado. O sentimento do fígado, da madeira, é a raiva. E onde é que se exterioriza? Qual que é o sentido ligado a isso? A visão. Então é muito comum aquela pessoa colérica, aquela pessoa com muita raiva, ficar com os olhos vermelhos, esbugalhados. Na medicina chinesa, isso é por uma acentuação do fígado. Então, o órgão fígado está exagerado, vai refletir na própria visão. Então, algumas vezes eu já utilizei isso como prática integrativa no meu conselho de oftalmologia, aquelas pessoas com olho vermelho crônico, sem nenhuma resposta clínica, assim, oftalmológica direta. Eu pergunto se passou alguma raiva, se passou algum tipo de problema, e frequentemente responde que sim. Ou seja, é um conceito da medicina chinesa levado ou trazido para os dias de hoje, por exemplo, né? E por aí vai. Essa aí é um exemplo pequeno de como a medicina chinesa vê os nossos problemas. E ela se baseia muito, como na propedêutica, ela vê muito a língua e vê muito o pulso. O médico chinês típico, ele nem conversa com o paciente, ele só vê o pulso, há 26 tipos diferentes de pulso. A gente na medicina convencional só percebe um. E a língua também tem a sua forma. Então, tem a área do rim, tem a área do baço, tem a área do fígado, tem a área do coração. E o chinês, olhando a língua e vendo o pulso, já sabe o que a pessoa precisa. O que é interessante lá na medicina chinesa é que, no passado, os médicos, eles tinham uma população aos seus cuidados, ele tinha uma cidade, enfim, aos seus cuidados. Ele recebia os seus honorários de acordo com o número de pessoas que não procuravam um médico, que não adoeciam. Quanto menos pessoas adoeciam naquela região sob seu comando, mais seria o seu salário. Quanto mais pessoas se adoecessem, menor seria o seu salário. Ou seja, ele tinha um grande interesse que as pessoas não adoecessem. Ele via muito a questão da saúde, da prevenção das doenças e da manutenção da saúde. Um conceito que hoje em dia está totalmente deturpado, né? Uma outra área integrativa, a medicina ayurvédica, o Ayurveda, também falam que ela gerou a medicina chinesa, que ela deve ter sido criada inicialmente na Índia, e dali foi via Nepal, Tibete até a China, porque são parecidas nos seus conceitos. Lá tem os doshas, o Vata, o Kapha, o Pitta, também os elementos ar, terra, água, fogo, éter. Mesma coisa, bem semelhante ao conceito da medicina chinesa. Claro, diferente, porém
dá para ter uma ideia que possa parecer semelhante. E lá eles usam muito a alimentação, eles usam muito chás, eles usam muito as massagens, eles usam muitos óleos. Esse exemplo aqui, né, do olhinho caindo na testa, é extremamente relaxante, Shinohara que chama. Então, para esvaziar um pouco a mente, para acalmar a mente, pessoas ansiosas, eles usam muito esse olhinho quente sobre a testa. A verificação do pulso, né, como a pessoa está a partir dela, as massagens. Então, fazem massagem com 2 pessoas. As massagens indianas são muito reconhecidas pela sua eficácia, e é uma forma de você analisar também. Outra prática integrativa, no fim, vocês veem que a medicina integrativa ela se baseia em várias outras práticas. A gente acaba pegando um pouco de cada uma para tentar tratar melhor aquele paciente, né? A antroposofia já é uma área médica, é um pouco coligada à homeopatia, mas que se baseia muito na questão espiritual. Ela já tem uma abordagem um pouco mais espiritual. Ela divide muitas pessoas por setênios. Cada 7 anos a pessoa tem uma modificação, tem uma palavra-chave, tem uma orientação específica para isso. Então, por exemplo, aqui dos 7 a 14, a vivência do eu, dos 14 aos 21, a afirmação do eu, dos 21 aos 28, eu vivendo o mundo, e por aí vai. Então, aqui dos 42, a crise da autenticidade, quem sou eu? Dos 42 aos 49, eu tenho minhas respostas, eu tenho os meus novos valores. Cada setênio você vai desenvolvendo situações diferentes, psicológicas, emocionais e de saúde, se não for bem avaliado, né? Para aquelas pessoas que não comem adequadamente, para aquelas pessoas que não têm uma boa alimentação, que não conseguem comer aquela quantidade de minerais, de vegetais, de frutas e verduras, então sugere-se fazer uso dos suplementos, né, dos metais, das vitaminas, que são importantes para a nossa saúde. Isso é muito importante frisar também, porque infelizmente poucas pessoas conseguem se alimentar adequadamente, mesmo quando se alimentam teoricamente de forma adequada. Temos que lembrar que o nosso solo hoje, infelizmente, está pobre de minerais, de elementos nutritivos, tem muita contaminação de metais pesados. Enfim, o alimento que nós consumimos não é tão rico como antigamente era. A homeopatia é uma área que trata as doenças pela sua semelhança, né? Então, diferentemente aqui da medicina convencional, que trata pelo antagonismo, então a homeopatia trata de acordo com a própria semelhança. Em indulições cada vez maiores, né? Em certas situações você tem só apenas a energia naquele conteúdo. Existe um movimento mundial em alguns lugares contra a homeopatia, mas parece que eles não conseguem tirar da moda, até porque ela funciona bastante, né? A família real britânica utiliza, quem já tratou com homeopatia sabe que ela funciona bastante bem. Então, por mais força que alguns segmentos façam contra, ela continua forte. Agora, como é que vai se fazer uma pesquisa com homeopatia? É tudo individualizado. Então, o tratamento homeopático é individualizado. É complicado fazer trabalhos científicos com isso. O sol é fundamental, a energia do sol é fundamental, o calor do sol e especialmente a vitamina D. A vitamina D é fundamental para a nossa formação, para o nosso metabolismo. Temos que lembrar que o homem começou na África e começou a subir, foi para a Europa, foi para a Ásia. E na Europa, ele se deparou com os invernos mais rigorosos, com pouco tempo de sol, especialmente no inverno. E as pessoas que tinham a pele negra, eles não conseguiam sobreviver lá. Houve uma mutação, as pessoas nasceram com a pele mais branca e com isso conseguiram captar mais o sol e formar vitamina D. E aí, a partir daí, formou-se a população branca que derivaram desse ponto. Mesmo hoje em dia, as pessoas de pele negra na Escandinávia, por exemplo, têm muito mais problemas de saúde que as pessoas brancas, porque como a pele negra não consegue captar tão bem a radiação solar, com pouco sol, forma pouca vitamina D, eles adoecem bastante mais. Vitamina D, portanto, é fundamental. A medicina integrativa, para quem acha que não tem evidências científicas, recentemente, dei uma olhadinha, tem 42 mil trabalhos no PubMed sobre medicina integrativa, nas mais variadas questões, dor de cabeça, gastrointestinal. Para vocês verem, nos Estados Unidos, os lugares que vocês têm a formação em medicina integrativa. Aqui no Arizona, como foi falado, aqui na UCLA, tem o Centro da Medicina Leste-Oeste, muito baseado na medicina chinesa também. Yale, o programa de medicina integrativa. Em Harvard, como foi falado também, mesma coisa. John Hopkins, mesma coisa.
No Duke University, mesma coisa. Então, todas as grandes universidades americanas têm um programa de medicina integrativa e todos os grandes hospitais também têm. No Brasil, é que a gente é muito incipiente ainda e a gente pode falar que na medicina ABC, acho que ainda hoje é o único lugar que existe na graduação a disciplina de medicina integrativa mesmo. Os hospitais, pouco a pouco, estão introduzindo esse conceito, mas ainda de forma bastante incipiente. E aqui um hospital onde eu estive, nos Estados Unidos, eu fui visitar um amigo meu, uma cidadezinha pequena da Pensilvânia, e mesmo assim nesse hospital existia o Centro de Cuidados Espirituais, para vocês verem como isso também é importante, cuidar do espírito, não só da mente, não só do corpo. E o CDC, o órgão americano do controle das doenças, ele observou que 1/3 dos americanos utilizam as áreas integrativas. 36%, ou seja, de cada 3, um utiliza. Então não pode falar que não se usa, que não se utiliza. Em termos de mercado, o que se gasta nas visitas médicas, o que gastou nas visitas médicas em 2012, se eu não me engano aqui, quase 50 bilhões de dólares, enquanto que nas visitas das práticas complementares, 1/3 disso, quase 15 bilhões de dólares. É um mercado muito, muito vultuoso. Aqui os gastos com os adultos, 28,3 bilhões de dólares, com as crianças 1,9, com os approaches deles, com os medicamentos, 54 bilhões de dólares com prescrição de drogas, imagine o mercado gigantesco nessa região, e 12,8 para os produtos naturais, ou seja, as próprias pessoas pedem por isso, as próprias pessoas pedem pela parte integrativa, digamos assim. Na Europa, 100 milhões de cidadãos europeus, né, usam algum tratamento alternativo. 1/3 da população em 9 países utilizam regularmente as práticas integrativas. Ou seja, fechar os olhos para isso é uma bobagem. Na Noruega, usa-se muito nos hospitais, né, acupuntura especialmente. Na Dinamarca, usa-se muita reflexologia, muito mesmo. Na Lituânia, as ervas medicinais são muito, muito utilizadas. Na Áustria, então, a medicina integrativa faz parte do tratamento, do treinamento médico, eles são treinados para isso, diferente do Brasil, por exemplo, né? Na Alemanha, um dos países mais importantes nessa parte da medicina integrativa, também eles são líderes em várias áreas, nessa área de homeopatia, por exemplo, eles são muito fortes. E falando um pouquinho da área de pesquisa, né? Eu, como sou oftalmologista, quando é que eu posso introduzir conceitos da medicina integrativa? Eu pensei, por que não estudar vitamina D na lágrima? Mas por que eu pensei isso? Porque na medicina chinesa, acha-se que uma gota de lágrima equivale a 5 gotas de sangue. O fluido mais importante do corpo humano para os chineses é a lágrima. Eu falei, poxa, interessante, vamos pesquisar alguma coisinha na lágrima, né? O que se sabe é que o corpo produz a vitamina D via pele, via fígado, via rim. Porém, observou-se mais recentemente que o próprio olho consegue produzir a vitamina D, que há receptores e há como se fazer a vitamina D em vários tecidos do corpo humano, quase todos. Então, nós participamos de um trabalho na medicina ABC que comprovou a determinação da vitamina D3 na lágrima das pessoas, né? Nós fizemos esse método de eletrominescência e observou-se, então, que é bem possível medir a vitamina D na lágrima. Aí, fizemos uma outra pesquisa em universitários da Faculdade de Medicina da ABC, praticantes de atividades físicas. Pegamos 36 universitários, 20 que faziam atividades indoor, ou seja, ginástica artística, ou futebol de salão, ou basquete de quadra, e 16 praticantes de esportes outdoor, atletismo, corrida, enfim, futebol de campo. Os que faziam práticas indoor, eles auto-referiam menos que 3 horas por semana de exposição solar, enquanto os outros mais do que 7 horas por semana. Foi medida o 25H vitamina D3 e a média plasmática do grupo indoor foi de 25 nanogramas por ml. Lembrando que o nível mínimo ideal é 30. O nível mínimo terapêutico é 20. Então, um grupo de jovens saudáveis, 25 é pequeno. A gente sabe que a gente vive uma epidemia de baixa vitamina D sérica, né? E o nível plasmático no grupo outdoor, 35. Ou seja, quem pega mais sol, forma mais vitamina D. Ótimo, muito bom. Porém, todos os pacientes, todos os participantes desse estudo apresentaram mais do que 100 na lágrima. Ou seja, tomando menos ou mais sol, na lágrima existia mais do que 100 nanogramas por ml, independente do número de horas por semana. Isso foi um achado muito interessante nosso, né? Que o próprio olho, ele forma a vitamina D, parece ser muito importante para os olhos a vitamina D.
Eu conversei com esse Dr. Hollick, que é a maior autoridade mundial em vitamina D do mundo. Falei sobre os meus achados, ele comentou que nada sabia sobre a vitamina D na lágrima, ele que é o maior especialista mundial em vitamina D. Nós levamos esse trabalho para um congresso importante de oftalmologia no ano passado de Vancouver, mostrando essa situação, e ele recebeu o Hot Topic, quer dizer, teve um destaque, né, nesse sentido, junto com outros 62 trabalhos, entre quase 7 mil. E foi o único da América Latina que recebeu esse Hot Topic. Ou seja, vitamina D na lágrima, uma coisa mais integrativa. Como é que você vai tratar de um tema mais corporal nos olhos, né? Aí ele veio para o congresso aqui, vitamina D, em Nova York, no ano 2019, ano passado. E aí eu tive o prazer de fazer com a doutora Cássio esse trabalho aqui. Ele desenvolveu um colírio de vitamina D. Nós utilizamos em participantes desse trabalho, os atletas, né? E, ao longo de 3 semanas apenas, aumentou o nível sérico em 25%, ou seja, mostrando uma via de absorção interessante, olho, plasma, né? Então, a vitamina D aumentando o uso do colírio. Interessante, tantas pesquisas do mundo inteiro, a gente colocando essa pesquisa lá, foi bastante gratificante, né? E vamos também para outros congressos na sequência. Participamos do Congresso Europeu de Medicina Integrativa, esse aqui vai ser o ano que vem, né? Foi adiado esse ano para o ano que vem, mas participamos do anterior. Nesse congresso desse ano aqui, que também foi adiado, na verdade foi cancelado, nós mandamos 3 trabalhos da medicina ABC para lá, foram aceitos também. Então, aqui, e mostrando como os conceitos da medicina integrativa podem ser usados em vários campos da medicina. Nós utilizamos muito, nós jogamos muito para a oftalmologia integrativa, conceito da medicina integrativa para a oftalmologia. E a gente fez um curso lá, que teve bastante êxito. Estamos começando um ambulatório de oftalmologia integrativa, ou seja, cada área pode colocar os seus conceitos, pode ter os conceitos colocados nelas de medicina integrativa. E aqui à direita, nossos 3 trabalhos que foram aceitos no congresso lá do Congresso Mundial de Medicina Integrativa. Na faculdade, a gente então lida com os alunos lá, a gente dá aula para os alunos, né, de medicina integrativa, muito interessante, porque eles veem esses conceitos que não vêm, eles não têm aula nenhuma de homeopatia, de acupuntura, enfim, todas as áreas que eu comentei agora há pouquinho, eles não têm nenhum contato, os médicos não têm contato com isso na graduação, e a gente começou isso na faculdade faz 3 anos. Aqui a Liga Acadêmica também, que eu sou o patrono, né, também uma área de desenvolvimento lá. Tivemos um trabalho premiado no Congresso Mundial também de Medicina Integrativa em 2018, analisando o estresse em alunos de medicina. O estresse é alto, vocês sabem que o nível de vida do médico é 7 anos menor do que a população normal. O estresse está muito ligado a gente. A gente fez esse estudo dos alunos, que também foi bastante grande. Aqui a pós-graduação que a gente orienta. É um curso, como eu falei, de pós-graduação para pessoas, para médicos já formados, que querem aprender um pouco mais. Existem poucos cursos no Brasil, disse no Sirius, no White, isso aí a gente coordena, e a ideia é começar a levar para as pessoas esses conceitos, os nossos colegas da medicina integrativa de modo geral. Pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês nesse bate-papo sobre o que é a medicina integrativa, como ela é vista no Brasil, no mundo, aqui no Brasil é muito incipiente ainda, mas, enfim, estou à disposição para perguntas que vocês tenham, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse conceito, e é uma área, como eu falei, que vai ter muito crescimento nos próximos anos, com certeza, no Brasil e no mundo mesmo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição. Sim, obrigado, doutor Renato Lessa, pela excelente apresentação. Realmente é um assunto fascinante, intrigante e também apaixonante. Para mim, particularmente, eu sigo alguns atletas de alta performance com esportes que exigem um esforço físico muito grande por um longo tempo, ultramaratonistas, seja na água, seja correndo, seja de bicicleta, e a grande maioria desses atletas se fazem valer dessas todas terapias para melhorar o seu rendimento. É incrível isso. Eu anotei algumas perguntas aqui, eu vou fazê-las ao senhor. Eu deixo aqui um cumprimento, né, ao palestrante do Dr. Leon Rabinovich, que é o nosso colega acadêmico aí, confrade, e ele teve um problema familiar, que ele teve que se ausentar para sair às 19 horas, então ele deixa um cumprimento aí. Muito obrigado. Senhor. Uma pergunta,
aí particularmente minha, como moderador, eu vou valer-me dessa prerrogativa para fazer a primeira pergunta, e já temos outras no chat também. Eu vi lá que o senhor colocou como países grandes consumidores de agrotóxicos, né? Primeiro o Brasil, depois os Estados Unidos. E, no entanto, esses países são os grandes produtores, um dos grandes, os maiores produtores de alimentos do mundo, né? Laranja, soja, etc. Então, são grandes realmente consumidores de agrotóxicos. Mas, em seguida, a gente vê países como Japão, França, Alemanha, são países pequenos e já grandes consumidores de agrotóxicos. Aí eu gostaria que o senhor colocasse a seguinte questão: o que é mais prejudicial nesse sentido? Agrotóxicos no alimento ou alimentos ultraprocessados? O senhor passou um pouquinho só de raspão aí, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho disso, em seguida eu abro as outras perguntas. Não, ótima pergunta. Na verdade, os dois são bastante ruins para a saúde, né? Os ultraprocessados por si só são horríveis para a saúde, porque nada acrescentam de forma nutricional e, ao contrário, trazem consigo elementos até nocivos na sua própria formação para a nossa saúde. E os agrotóxicos também. O grande problema é, claro, quem tem uma criação, quem tem um agronegócio bastante forte, como o Brasil tem, dá para não colocar os agrotóxicos na jogada. Lembrando que, mesmo nos orgânicos, né, é muito complicado você fazer. É caro porque é complicado, dura um pouco, tem muitos... mesmo para as pessoas que consomem muito produtos orgânicos, a chance de ter alguns vermes a partir daí é maior também. Ou seja, o grande problema é que no Brasil, especificamente, há um aceite de produtos agrotóxicos muito nocivos. São produtos que são proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos e que acabam vindo para cá. Então, o potencial nocivo dos agrotóxicos do Brasil, especialmente, é um fator de complicação para nós. Como eu coloquei naquele slide lá, de todos aqueles agrotóxicos que são permitidos no Brasil, uma quantidade enorme é de alta periculosidade. A partir daí que o conceito fundamental evitem comprar pimentão, morango, que não seja orgânico, né? Todas aquelas verduras e frutas que eu coloquei ali naquela sequência. Ao mesmo tempo que evitem os ultraprocessados, né? Evitem os embutidos processados, que também são alimentos que, além de não nos nutrir, ainda nos prejudicam. Então, os dois devem ser colocados um pouco de lado, ou bastante de lado, na verdade. Eu tenho duas perguntas aqui do chat, duas do Wilton Santos e duas do Leonardo Teixeira. Eu vou fazer, então, as primeiras do Wilton Santos. O senhor responde. Pois não. Por que você optou em alterar holístico para integrativo? Existe alguma diferença? Essa é a primeira pergunta. E a segunda dele, também do Wilton, a maioria das práticas integrativas é individualizada, como a MTC e a homeopatia. Como fazer para que esse conceito seja compreendido pelo mercado que vendem produtos e medicamentos para doenças específicas? Muito bom, ótimas perguntas também. O termo integrativo pode não ser o ideal ainda, mas ele é melhor do que as complementares e as holísticas que até então se usavam. Alternativos, holísticos, integrativos foi uma sequência, né? A ideia de holístico parece que é uma coisa meio assim, não totalmente adequada, totalmente certo, totalmente científico. Parece que é um pouco mais jogado. Mas nos Estados Unidos vocês veem que a alternativa é um termo ainda bastante usado. Mas aqui no Brasil não se gosta muito desse termo. Então acabou indo para o integrativo, como uma evolução que talvez não seja o termo ideal ainda, mas é o que está em voga e que dá a ideia de você pegar todas as práticas e trabalhar em cima delas para o bem do paciente, né? A questão então, foi bem colocado também. É complicado fazer ciência. Tudo bem, a acupuntura é um pouco mais fácil do que a homeopatia ou de outras áreas. O que a gente tenta fazer na medicina integrativa, cada vez mais, é trazer a ciência para a medicina integrativa, que só assim ela vai ser mais fortemente aceita. As práticas individualizadas são práticas, por si só,
como a homeopatia, que é um caso específico, é complicado de você fazer uma pesquisa científica com evidências sustentadas, porque não é um protocolo geral que você faz com caso controle, com a mesma medicação duplo cego, é mais complicado isso, né? Mesma coisa MTC. O que se prega muito nisso é a quantidade de casos que obtiveram melhora com aquele tratamento. É isso que a gente faz. Então, a gente preconiza que as pessoas que tratam, que tiveram um problema X, um problema de coluna qualquer, que tratou-se com acupuntura, tem um resultado positivo, semelhante ou melhor que a prática da cirurgia. Os trabalhos são desenvolvidos nessa prática mesmo. Então, quando se lança algum produto, qualquer que seja, um dos trabalhos que nós mandamos para o Congresso agora de Medicina Integrativa foi sobre o poder do alho. O poder do alho também bastante importante. A gente mostrou que o alho tem componentes adequados para a cicatrização é importante. Ou seja, quanto mais você tem ciência em cima disso, melhor você consegue vender até para a própria academia. Por que o Conselho Médico é tão contra algumas áreas dessas? Porque, teoricamente, não teria uma condição de sustentação própria. Porém, como pilar da medicina integrativa, a gente aceita só como áreas de ferramentas nossas, áreas com substância científica adequada. Homeopatia, acupuntura são práticas milenares, né? A medicina indiana. Então, a gente adequa para a ciência atual para deixar um pouco mais com força. Porém, os tratamentos por si só, com melhoras apropriadas, isso que importa um pouco mais, já são por si só fiéis para levar adiante. Vocês veem que os pacientes pedem isso, os pacientes gostam disso. Os dados que eu coloquei não são dados de ciência, são de mercado. A indústria farmacêutica está a par disso, ela está preocupada com isso, porque ela não consegue progredir muito mais nos seus lucros, não existem muito mais novos remédios que façam aumentar muito seus lucros, ao passo que os produtos naturais, os produtos enfim, toda a área que envolve a integrativa estão crescendo dia após dia. Imagina-se que logo, logo vão ser pau a pau os ganhos de uma em relação à outra. Por isso que a medicina convencional, a farmácia convencional está tentando captar essas pessoas que trabalham nas áreas integrativas para desenvolver produtos para eles próprios também, como mercado inclusive, né? Então essa é a ideia basicamente geral desse ponto. Maravilha. Hilton, obrigado pelas perguntas. Temos mais duas perguntas aqui do Leonardo Teixeira. A sarcopenia é considerada doença ou um processo fisiológico normal do envelhecimento para a medicina integrativa? Essa é a primeira pergunta. Boa pergunta. A segunda pergunta. Dr. Lessa, vi um trabalho seu acerca de determinação de vitamina D nas lágrimas, né? Como foi encontrado? Há como prevenir farmacologicamente a degradação da acuidade visual? Acho que o senhor respondeu, mas enfim, fica aí o comentário. Vamos para a primeira, que eu achei muito interessante. A sarcopenia, bem clássico isso mesmo, para a gente diferenciar como é que a medicina convencional e a integrativa vem esse mesmo processo. Na medicina convencional, a medicina da doença, vamos dizer assim, tem-se como natural a sarcopenia, como tantos outros problemas que envolvem o ser humano. E não vem como um problema a sarcopenia. A pessoa vai ter que ficar sarcopênica e morre. Na medicina integrativa, que tem um olhar um pouquinho maior para isso, a gente vê como marcador até de longevidade. As pessoas que têm uma sarcopenia mais intensa vai morrer antes. Com essa ideia de longevidade, a gente tem que promover a melhora da sarcopenia, tem que evitar a sarcopenia, que é um processo fisiológico, ok? Mas, ao mesmo ponto, aí a gente vai alongar um pouquinho o assunto, a parte hormonal. Então, as pessoas vão tendo os hormônios diminuídos lentamente, a pessoa vai envelhecendo. A gente vê isso como uma coisa normal, uma coisa patológica, uma coisa natural. Ou você pode trabalhar em cima disso e, eventualmente, utilizando algumas práticas, alguns produtos hormonais, algumas coisas assim, que façam com que os hormônios permaneçam um pouco mais altos e deem qualidade de vida para as pessoas por mais tempo. Essa é a ideia que a gente tem que discutir depois a respeito disso. Você vê aquilo como algo natural que vai levar à morte, ao envelhecimento e à morte, ou você vê aquilo como algo que tem que ser lidado, tem que ser tratado. Na medicina integrativa, fortemente, a gente vendo uma pessoa envelhecendo com sarcopenia, a gente já vai trabalhar em cima disso para evitar que se forme. A gente vai indicar exercícios físicos, vai indicar alimentação de proteínas, etc., para evitar. É um exemplo clássico de como a gente vê diferentemente esse mesmo fator. A gente vai tentar prevenir o problema, enquanto a medicina convencional não tem essa mesma preocupação nesse caso específico, né? Então, entende a sarcopenia como algo mais ou menos natural e fisiológico, né?
Perfeito. Pessoal, acabou as perguntas do chat. Eu queria aproveitar agora, então, para deixar os microfones habilitados aí. Quem quiser fazer uso da palavra, então fica à disposição. Acho que o Dr. Dante aí já pediu a palavra, correto? Pode iniciar, então, Dr. Dante. Isso. Boa noite a todos. Né? Não é bem uma pergunta, é uma pergunta, mas evidentemente o senhor não tem como me responder, mas a grande questão é, com esses bilhões de habitantes que nós temos, como alimentá-los todos se você não usar de agrotóxicos? Eu acho impossível. Pelo menos nesse momento, impossível. Evidentemente, todos sabemos das inúmeras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, muita coisa em estufa, onde você tem uma produtividade aumentada de muitas vezes, sem utilização de nem a 10ª parte de agrotóxico que está se usando hoje, mas ainda é uma tecnologia em desenvolvimento que vai demorar. No momento, eu não vejo outra possibilidade senão o uso desses, quase que indiscriminado, desses agrotóxicos. No entanto, um dado que o senhor deu, eu não concordo, que é aquele em onde o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos, né? Não é. Nós somos grandes usuários de agrotóxicos, mas não somos os maiores. Não precisa nem explicar por quê, basta o senhor ver na lista ali. Acho que o 3º lugar é a China. Se o senhor acreditar no número da China, o senhor é um ingênuo, porque eu não sou ingênuo. A China mente em todos os números, nunca vi um negócio igual na minha vida. Então, não tenho a menor dúvida que a China está lá em cima disparada. Só que ela não pode falar. Imagina, com 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, se ele não fizer isso, ele não consegue produzir nem a 10ª parte do que ele produz. No entanto, ele não está lá como o maior. Então, eu discordo desse dado e discordo também do aspecto que aqui nós usamos muito agrotóxicos que são condenados lá fora. Ao contrário, há uma reclamação pesadíssima dessa área, exatamente que o governo não libera registro de produtos de agrotóxicos e o governo não libera, o governo, quando fala, é o MAPA, né? MAPA e Anvisa, eles trabalham junto em alguns momentos, não libera exatamente porque são agrotóxicos condenados lá fora. Então, essa visão não corresponde muito à realidade. Mas são comentários, eu acredito que realmente fica difícil para fazer alguma... Enfim, o senhor responder alguma coisa. E, finalmente, eu gostaria só de dizer o seguinte. Eu sou um cético, né? É uma desgraça ficar velho, viu, doutor Renato? Mas velho é assim. É difícil fazer a gente acreditar em algumas coisas. Eu tenho o meu irmão menor, ele é colega seu, né? Ele é gastroenterologista e procto. E ele é um sujeito contente. Ele só não imagina como ele fica contente quando a gente comenta ou quando há comentários a respeito de medicina alternativa, né? E eu nunca entendia e nunca perguntei para ele. Até que um dia eu resolvi perguntar, mas, Maurício, eu não estou entendendo. Por que você fica tão assim entusiasmado com a medicina alternativa? Enfim. E ele falou assim, Dante, para mim é ótimo, sabe por quê? Porque o pessoal vai para isso, não dá resultado. E quando eles chegam para mim, eles chegam pronto para a cirurgia. Eu sou um médico cirurgião. Então, eu sou um cara que recebo um número enorme de pacientes, exatamente porque eles tentaram medicinas alternativas durante alguns anos. Eu não sei se é exatamente assim, porque eu acredito muito numa coisa que o senhor deixou entre aspas, mas ela é verídica, é a relação médico-paciente. Essa relação médico-paciente, para mim, ela é absolutamente essencial. E aí depende muito do paciente. Se o paciente tem essa condição, ou ele aceita com facilidade todas essas possibilidades que o senhor colocou como alternativas, eu acho que deve ser, sim, utilizado, porque o paciente gosta, o paciente aceita
E se tiver nas mãos de um bom médico, eu acho que o bom médico vai fazer um excelente uso. Ou seja, no fundo, para mim, se resume nessa relação médico-paciente, que ela é essencial. Evidentemente que o médico tem que ter um pouco mais de amplitude no seu conhecimento e tem que ser menos coercitivo em termos de alternativas que ele pode usar. Se ele não tiver a sua cabeça que está aberta para essas novas terapias, essas novas possibilidades, evidentemente ele não tem nem como oferecer isso para o paciente. Ele tem que ter. Então, aí eu acho que vai funcionar perfeitamente bem, porque existe uma boa relação médico-paciente e, às vezes, a medicina tradicional não funciona, né? E aí tem que partir para alternativas. Eu tenho uma série de dificuldades de entender isso, ou de aceitar. Entender, eu entendo. Aceitar é diferente. Mas eu acho que é uma tendência no mundo a ir por esse lado que o senhor está explanando. Eu acho que isso vai aumentar, sim, é verdade. Eu sou da indústria farmacêutica, minha vida foi indústria farmacêutica. Eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. Mas eu vejo claramente isso que o senhor falou de tendência de mercado. Hoje, o médico e o paciente estão aceitando produtos com essa visão. Por exemplo, sarcopenia, que foi um negócio que nunca se falou e que se começa agora a falar, né? Aqui no Brasil. Enfim, você tem o médico aceitando uma série de produtos que antes você levava para ele e ele não aceitava, principalmente quando se fala em sarcopenia. E aí vem de suplemento alimentar, muito mais do que medicamento, é suplemento alimentar. E essa é uma tendência mundial, não é só aqui no Brasil, mas está acontecendo. Então, eram só alguns comentários que eu queria fazer. Por favor, não me entenda mal, não é essa a questão. Eu simplesmente tinha que me posicionar e eu sempre faço isso. Eu não consigo ficar quietinho no meu lugar. Eu sou, ainda apesar da idade, eu sou meio irrequieto. Não, o senhor queria que seja um sábio, só pelas suas barbas brancas bonitas que o senhor tem, deve ser um sábio, né? Tem que respeitar muito o que ele está falando. Eu só coloco assim, que o que o senhor colocou entraria na parte dos obstáculos da medicina integrativa, né? E eu acho que esse é um trabalho bom que a gente faz na faculdade, porque o que a gente observa é que após a faculdade, o médico já tem a cabeça mais estreita, não se abre mais para outras possibilidades. Aquilo que funciona é só o que ele aprende na faculdade e não consegue ver um pouco além disso. Desenvolvendo com os alunos isso, eles já começam a entender que existem outras possibilidades. Não existe só uma medicina, existem várias possibilidades de medicina convencional também, que a gente utiliza bastante, né? E eu acho que o médico do futuro, ele vai ter que ser um médico que vai trabalhar um pouco em outras áreas, vai entender um pouco o que o senhor falou. A relação médico-paciente está se perdendo hoje em dia, por várias condições, por vários pontos, e tem que ser revista realmente. Né? Assim, pede isso, né, como você colocou. Então, acho que tem que... E o holístico, no caso, o integrativo, o alternativo, o senhor vê, já está mudando um pouco esse aspecto, o senhor mesmo colocou, que as pessoas estão procurando isso, as pessoas gostam desse tratamento, a gente observa que os pacientes ficam felizes com esse tipo de abordagem. Muitos pacientes procuram essas áreas quando já estão um pouco desgostosas da medicina convencional, muito comum isso aí também acontecer. E assim, não é uma briga um contra o outro, são coisas complementares, é por isso que chama-se complementares. Tem que colocar uma coisa além da outra, tentando ajudar o paciente como um todo. E o conceito fundamental da medicina integrativa é esse: o paciente e o médico são parceiros. Se não houver uma parceria entre os dois, não adianta mesmo ir para frente, né? Então, esse é o conceito fundamental mesmo, né? Ok. Doutor Dante, eu preciso confessar que essa pandemia eu já mudei alguns hábitos. Também em relação à alimentação. Eu passei a produzir minha própria cerveja. Então, é uma coisa caseira, feita em casa. Isso já é tendencioso, hein? Tudo bem. Está aberto o microfone aí, fique à disposição. Posso? Tem alguém que queira falar? Porque eu já falei 2 vezes, não quero monopolizar. Fique à vontade. Antes de mim? Queria só complementar, então, rápido. Eu vou ser breve. Desculpe se eu estou medo. Bom, em relação ao que o doutor Dante falou, professor Renato,
Eu concordo, assim, se nós falarmos em relação ao agrotóxico, tá? Eu fiz um trabalho junto a uma associação, inclusive o Dr. Dante participa, na época da RDC de agrotóxicos em fitoterapia, em fitoterápicos, tá? Na verdade, foi uma discussão até hoje com a Anvisa e nós mostramos a inviabilidade disso ser realizado agora. Eu estudei bastante essa parte, eu sou, assim, não sou toxicologista, mas tive que fazer isso, era o único médico no grupo. Veja, aquele gráfico que você apresentou, da esquerda, que tem a quantidade aquele é dado absoluto, não é isso? Sim. Se você colocar isso relativo por hectare, o Brasil cai para terceiro, se eu não me engano, segundo ou terceiro, em utilização de agrotóxico, tá? Então, na verdade, levando em consideração ao terreno cultivado, a área cultivada, nós utilizamos, teoricamente, menos agrotóxicos do que alguns outros países do mundo, da Europa, inclusive. Certo. E, realmente, o problema daqui esse número enorme de agrotóxicos foram registrados, na verdade, são genéricos, né? Uma boa parte é genérica. Eu concordo que alguns foram banidos da Europa, mas se você for estudar mais profundamente, você vai perceber que eles foram banidos porque não tem necessidade mais de ser utilizados lá, porque eles não têm aquela praga, entre aspas, eu não sou agrônomo, foi o que eu escutei de agrônomo, não existe mais aquilo lá, né? Então, assim, eles não precisam desses produtos lá, né? Então, basicamente é isso, nós temos que contextualizar um pouco essa polarização em relação ao agrotóxico. Eu procuro usar o orgânico quando possível, mas você mesmo falou, temos risco de parasita, uma série de coisas que não tem... E mesmo quem fala de orgânico, a certificação orgânica permite o uso de alguns agrotóxicos em determinadas situações. Se você tem quebra de produção, o produtor orgânico fica a ver navios, ele não consegue pagar a sua despesa. Desculpa mudar de tema, só para ser rápido. Quando você comentou, tem em relação à homeopatia, tem um artigo interessante publicado no Pediatrics, chega de 10 anos atrás, eu não me recordo agora, deve ser 10 anos, em torno disso, um pouco antes, que comparou, sim, em crianças com diarreia, o soro de reposição oral, né, o TRO, o tratamento de reposição oral tradicional, né, que seria o padrão, com homeopatia repertorizada, ou seja, individualizada. E mostrou o braço que tinha superioridade ao tratamento padrão. Então, esse é um dos trabalhos que eu conheço, que pelo menos foi publicado no Pediatric, uma revista que tem um nível de excelência razoável. E eu concordo, eu acho que fazer estudo com homeopatia é uma coisa muito difícil, tanto como as outras. Foi por isso que eu perguntei. Eu acho que, assim, a medicina integrativa, a minha opinião, não sei qual a sua, por isso que estou reforçando o que o Rui colocou. Você tem toda a medicina integrativa, 99% dela é individualizada. Como é que eu posso produzir um produto para dor de cabeça daquele indivíduo que é diferente do outro indivíduo? Então, não tenho como produzir na farmácia, quem tem farmácia, um remédio para, por exemplo, passiflora para CH10 para acalmar a pessoa. Entendeu? Assim, na verdade, eu vou acalmar porque a passiflora normalmente, o fitoterápico passiflora tem essa qualidade. Agora, ele pode não acalmar a pessoa sob o ponto de vista em homeopatia, né? Porque não é o indivíduo que... Então, a minha pergunta é assim, não é difícil você ter um produto que eu e o Hilton tomo e você, Renato, vai tomar outro. A sua dor de cabeça é diferente da minha. Quando eu repertorizo a sua dor de cabeça, é diferente o seu remédio daquele que vai dar para mim. A medicina tradicional chinesa é a mesma coisa. Todas as integrativas acabam levando essa mesma abordagem. Essa é a minha colocação. Desculpa se eu me alonguei. Não, é interessante a abordagem, muito. Até agradeço o primeiro comentário, a gente vai até aprender um pouquinho também com isso do que vocês estão falando com a gente, é legal saber um pouco mais sobre isso. Em relação realmente à medicina chinesa e a homeopatia é um pouco complicado, porém, hoje em dia a gente vê, por exemplo, na homeopatia existe hoje a homotoxologia. A homotoxologia é uma homeopatia um pouco mais moderna, digamos assim, onde existem medicamentos não repertorizados, mas os principais para aquelas situações, eles são colocados na prática e vendem bastante bem. Então, real, né? Isso, exatamente, por exemplo. Então, tem esse também.
Na medicina chinesa, a fitoterapia chinesa também já tem produtos também que se usam em várias condições para várias situações também. Ou seja, eu acho que fora a homeopatia, que é muito individualizado mesmo, e fora, talvez, a medicina chinesa, no fundo, de raiz, que é um pouco complicada, mas tal qual tem, essas práticas estão sendo levadas para o mercado via um pouco diferentes disso, tentando levar para mais pessoas esse mesmo conceito, para serem vendidas. Então, o que a gente vê hoje em dia é que não dá para trabalhar para o mercado com homeopatia, mas dá para trabalhar com homotoxologia, por exemplo. Na medicina chinesa não dá para trabalhar com acupuntura, claro que não, mas com ervas chinesas você já consegue ter uma condição um pouco maior para você prescrever. Então a gente vê que com isso você consegue colocar no mercado produtos via melhor daqueles sintomas. Eu acho que aquele onde você tem, mesmo na medicina indiana também, que também é individualizada, mas existem fitoterápicos, por exemplo, que são ou ervas, claras, que já são muito próprias para cada tipo de situação. De tal forma que eu vejo assim, se a pessoa quer passar por um tratamento bastante próprio para aquilo, procure o seu homeopata, procure o seu médico indiano, procure o seu médico acupunturista. Agora, se a pessoa quer ter uma avaliação global, quer tomar o que existe para aquela situação, existem componentes para isso. Eu posso prescrever uma fitoterapia chinesa, uma toxicologia, ervas indianas, que são fáceis de se encontrar hoje em dia, e se são colocadas e os resultados acabam mostrando, porque se o mercado existe, é que tem os resultados apropriados para isso. É assim que eu vejo a forma de se colocar essa condição para o mercado, né? Assim que eles acabam comprando. Então, por exemplo, o ghee, aquela manteiga ghee, que é uma manteiga indiana, você vê que qualquer mercado hoje em dia tem o ghee, por exemplo. A arnica, né, que é um fitoterápico, então a Rio pegou o Traumel e também já está no mercado. Então, os homeopatas não gostam da homeotoxologia, os de base, mas a homeotoxologia pegou a homeopatia e transformou no mercado. Então, mais ou menos é por aí que o pessoal acaba lidando. E os resultados que a gente observa que são bastante bons. Na prática, são bastante bons mesmo, né? Então, acho que a tendência é mais ou menos isso. Então, acho que poucas áreas vão ficar meio de lado, que não conseguem realmente entrar no mercado global. E são os artesãos das coisas, como o homeopata seria um exemplo clássico nisso. Né? O homeopata é aquele que individualiza. Mas tem alguns já que não, que já pegam, já prescrevem tal substância para tal situação meio que geral também. Então, já peguei homeopatas nesse sentido também, né? Então, é questão de você ver. Mas, enfim, como suplementos, como ervas que o pessoal gosta de consumir, por exemplo, mesmo o que foi falado para dormir, a valeriana, a passiflora, também como fitoterápico, você prescreve tranquilamente bem. Você pode prescrever. A gente gosta na integrativa, na via ortomolecular, prescrever, de manipular. Mas existem produtos na drogaria sobre isso daí também já. Então é uma forma de você colocar para o mercado coisas assim ancestrais, né? É assim que eu acabo vendo como é que se E a produz. valeriana funciona, porque eu fico, me derruba a valeriana, por sinal. Então, exatamente. Eu não posso tomar valeriana. Tem que tomar meio. Obrigado, desculpa. Não, Obrigado, foi Renato. ótimo, foi ótimo. Tenho usado lúpulo ultimamente, mas vamos lá. Eu gostaria de participar, se fosse possível. Vai lá, doutor João. Primeiro, parabenizar o nosso conferencista de hoje. Segundo, eu não pude participar de toda a reunião porque nós estávamos discutindo a respeito da história da medicina, do qual eu sou o presidente do Departamento de História da Medicina da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Mas eu me recordo que, há uns 40 anos atrás, eu introduzi na Federal de Juiz de Fora o chamado PROPAMED, Programa de Plantas Medicinais e Fitoterapias. Esse programa durou algum tempo e nós tivemos 49 projetos de extensão em chamada medicina integrativa, que eram chamadas práticas integrativas e não convencionais em saúde. Parabéns, porque é um assunto que desperta. E a gente que está velho fica satisfeito em saber que a nossa fitoterapia, naquela época, a gente prescrevia a formulação para que os nossos colegas, que eu também sou farmacêutico, né, Moreto? E a farmácia fazia as famosas poções, xaropes, etc.,
e as ervas ali estavam, as plantas ali estavam. Era medicina fitoterápica. Me lembro que, no governo do Itamar Franco, eu coordenei como consultor a DIRCOF, Diretoria de Controle e Fiscalização de Drogas. São tantas coisas que o palestrista falou que eu estou tentando resumir na minha memória o que eu já fiz. E me lembro de um agrotóxico chamado... era para usar em hortifrutis granjeiros, mas principalmente na produção do morango, mancozeb. E o mancozeb tinha sido condenado por um trabalho dizendo que atuava na coluna vertebral de roedores. O trabalho era feito com 6 camundongos. Vamos esquecer isso. Então, parabenizar pela palestra de hoje. Me senti renovado. E enquanto estava escutando, na medida que eu estava participando, que eu tive que sair algumas vezes, que tinha também a Academia de Letras de Juiz de Fora e a turma da História da Medicina, eu posso dizer para o meu palestrista, a quem eu gostaria de conhecer, 2 coisas. Primeiro, somos o que comemos e o que pensamos. Eu, atualmente, faço psicanálise clínica, porque é a única maneira, cadeirante, velho, então atendo o tempo inteiro pelo celular. Mas, se você tiver um pensamento negativo, você acaba com a sua vida. E se você não souber comer, aí também você se prejudica. Parabéns. Se eu estiver errado, o palestrista me corrige. E segundo, dizer que ontem nós tivemos a honra e a alegria de um ex-aluno, ex-monitor, doutor Antônio Marques, comemorar 34 anos da sua clínica antroposófica, a Clínica Santana, aqui em Juiz de Fora. Então, parabéns, Moreto e Acácio, e o nosso coordenador, que sempre nos brinda com excelentes palestras e organização dessas videoconferências, dessas videopalestras. A academia está de parabéns. Precisamos ver isso. O simples é muito mais importante do que o complexo. Eu sou de uma época em que eu lecionava farmacologia e dizia: a polifarmacia está abolida. Nós temos que usar para cada patologia uma única droga. E as drogas naturais têm muito menos contraindicações do que as drogas que aí estão, que têm, além de contraindicações, têm também efeitos colaterais indesejáveis. Lembrando a vocês, aos meus ilustres confrades e confreiras, hoje nós contamos 2 histórias. A história da descoberta da insulina quando as crianças morriam em coma no hospital nos Estados Unidos e 2 horas depois de injetar o extrato de insulina ainda não tão purificado, elas saíam do coma. E a história da febre amarela para contradizer aqueles que ainda acham que estão errados ou que devam proibir a nós, os médicos, nós, farmacêuticos, a produção e prescrição de medicamentos que são usados há mais de 90 anos nesse país. Me lembrei aqui agora do projeto Rondon em Tefé. Os nossos alunos saíam com a hidroxicloroquina na mão, com seu saquinho de medicamentos de pronto-socorro para ir para a selva. Muito obrigado, desculpe o trabalho, agradeço a atenção de escutar um velho de 50 anos de magistério. Parabéns, Acácio, parabéns, Moreto, e fiquei muito comovido com essa medicina integrativa. Outros assuntos merecem respeito. Para terminar, eu tenho um livreto com 227 ou 242, porque já tem alguns anos que eu publiquei,
sobre as práticas integrativas e não convencionais usadas no país, inclusive a magnético-terapia e outras mais que poucos conhecem. Boa noite, muito obrigado. Hoje vocês fizeram um velho sorrir. Obrigado, doutor João. Doutor Renato, quer comentar? Parabéns, caro Pitinini. Ô, Moreto, você é cada vez você. mais jovem. Isso. Quem tá se achando velho é só o Dante. Nós não somos veteranos. Não, eu digo que eu tenho idade, mas não sou velho. Ô, Moreto, eu fui seu aluno, não vamos falar em idade, não. Mas se falar em idade, eu perco para minha sogra, ela faz 104 anos a semana que vem. É imortal, não morre nunca. Ô, Dante, Diga. para você ver como você é novinho, até eu fui aluno do Moreto também. Eu conheci o Moreto há uns 36, 40 anos, num congresso de farmacognosia em Brasília. Ele ainda não era da academia. O Acácio também está quietinho, mas o Acácio também foi filhote do Moreto, viu? Lembrando aqui agora ao ilustre palestrista. Conhece os florais da Mata Atlântica, escrito em um volume grosso pelo meu ex-aluno e ex-assistente Marcelo Crespo? É uma maravilha. Está traduzido para o inglês, para o alemão e para o espanhol. Puxa, não conheço. Gostaria de conhecer. Chama-se Marcelo Crespo e chama-se Florais da Mata Atlântica. É um espetáculo. O menino é muito bom. Tem um laboratório chamado Artemisia, porque foi o primeiro trabalho científico que ele fez sobre minha orientação, usado naquela época pelas operárias das fábricas de tecido para interromper a gravidez. É isso aí. Muito Eu bem. vou atrapalhar vocês contando história, mas velho só ocupa lugar no espaço, conta história e chateia todos os outros. Me gustaría intervenir muy brevemente. Por favor, professor. ¿Puedo? A minha internet aqui, companheiro, é terrível. E, além do mais, eu tenho dificuldade de audição e de visão. Diabético há 40 anos, insulino dependente. Eu agora acabei de fazer, estou apenas com 489 de glicose. Mas está sobrevivendo à Vamos pandemia. esperar, vamos ouvir o nosso Alberto Cormesana, por favor. Alberto. Ótimo. Muchas gracias. Lo que quiero decir es que estoy muy satisfecho por la intervención del doctor Renato Lessa, porque ha sido una conferencia muy amena, didáctica y agradable de escuchar. Y en ese sentido, pues sigo aprendiendo cosas que son importantes, ¿no? A pesar de eso, yo he aprendido una palabra que la desconocía y no sabía lo que era, me he enterado un poco por la conferencia, que es el Ayurveda. Pero hay algo que yo no conozco nada, y eso no se ha comentado durante la intervención, que es el Shantala. Me gustaría que me explicara, si es posible, en qué se basa el Shantala, para poderlo entender. Y prueba de que me ha gustado es que ahora ya es por la mañana, el día 28 en España. O sea, es decir, pero estoy muy satisfecho de estar con vosotros y de seguir. Muchas gracias. Muito obrigado. Graças. Obrigado. Ayurveda é a medicina indiana tradicional, né? Medicina ayurvédica ou Ayurveda, medicina ancestral indiana. Shantala, como eu falei, se usa muito as massagens na medicina ayurvédica. As massagens feitas em criancinhas, em bebês, recebem somente Shantala. Quer dizer, são massagens específicas feitas em criancinhas, para problemas das criancinhas mesmo, dos bebês.
Então, tem uma série de massagens feitas, é uma terapêutica a partir de massagens para bebês. Essa é a definição de Shantala, que é típica da medicina indiana mesmo, da Ayurveda. Obrigado. Mas Henry, estamos chegando no horário. se não, Pois é, gostaria né? de chamar o Dr. Lauro aí para fazer as suas considerações finais, seus comentários, e depois o Dr. Acácio. Não, de minha parte, novamente, só registrar os agradecimentos ao Renato pela grande aula, fez uma visão bem panorâmica, bem simpática, e é só isso. Vamos convidá-lo novamente para uma outra oportunidade de dividir conosco o seu conhecimento. Muito obrigado. Acácio? Obrigado, Renato, foi muito interessante. E você não falou sobre epigenética, nem falou sobre miopia em crianças. Quem sabe isso fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos e consideramos, então, a sessão de hoje encerrada. Henry, devolvo a palavra para você, então, encerrar a gravação aí e finalizar. A Obrigado. única coisa que a gente pode, depois de uma noite dessa, né, de novos conhecimentos, eu só vou pedir uma salva de palmas para o Renato, né, os agradecimentos da nossa academia. Parabéns, Dr. Renato, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nos encontramos em breve, né, numa próxima oportunidade. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção.